Olá, boa noite a todos. Desculpem o pequeno atraso por problemas técnicos. Sejam todos bem-vindos a mais essa live especial proporcionada pelo Portal Me. Meu nome é Juliana Nakazaki, sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante delicado, bastante complexo, que é falando um pouquinho sobre o autismo. Vou esperar as pessoas começarem a entrar para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Então, vou novamente, fazendo os meus agradecimentos ao Portal Me pela oportunidade, por esse espaço, para que eu possa, assim, divulgar um pouquinho sobre o trabalho da psicologia de uma forma geral, de levar informação para a comunidade brasileira aqui no Japão, e espero que vocês aproveitem e que vocês, por favor, comentem, perguntem, coloquem as suas experiências para quem se sentir à vontade de fazê-lo. Como eu geralmente faço, eu vou acompanhando os comentários e na medida do possível eu vou respondendo, mas se tiver uma demanda muito grande de comentários, eu vou respondê-los depois no final. Então, Juliana, Lúcia, Cláudio, Kathleen, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Mais uns segundinhos e aí a gente já começa falando a respeito, para falar um pouquinho sobre o autismo. Se vocês depois puderem colocar também, algumas suas sugestões de temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui nas lives. Eu penso que realmente a psicologia ela é bastante ampla, então nós podemos atuar em várias frentes, nós podemos ajudar de várias maneiras, com orientações simples, com dicas práticas. Então eu gostaria muito que vocês realmente colocassem as suas sugestões, para que seja mais fácil e seja melhor para todo mundo, para que eu possa realmente falar sobre assuntos que fazem mais sentido para todos vocês, Então, bom, vamos começar. Novamente vou desejar boa noite. Olá, Kati, tudo bem? Seja bem-vinda a essa live, obrigada, pela participação de vocês. E então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, Eu estou há 9 meses aqui no Japão, então uma das coisas que eu gostaria de comentar no início, dessa live é que a intenção, de falar sobre esse assunto é justamente de levar informação sobre o que é o autismo, como ele se manifesta, quais são os principais sintomas que podem ser observados, quais são as possibilidades de tratamento, dentro do que a comunidade científica estabelece, a comunidade médica estabelece. Por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas que me surpreendeu bastante quando eu cheguei aqui no Japão foi o relato de algumas mães, Eu trabalho num projeto que atende crianças com necessidades especiais, inclusive autistas, em vários graus e vários níveis, me falando de como de como é feito o diagnóstico aqui no Japão. E me surpreendeu porque, pelo relato do que os relatos que eu ouvi, então é bem diferente da experiência que eu tenho, da experiência que eu tinha no Brasil, com relação à questão, do diagnóstico. Mas nós estamos no Japão, então algumas coisas eu posso não concordar, mas isso não significa que eu possa
mudar de uma forma muito ampla algumas questões. Então eu não estou aqui, né, no intuito de julgar, né, vamos usar esse termo, a questão de como é feito o diagnóstico aqui no Japão. É diferente de como é feito no Brasil. Mas uma vez que estamos aqui, algumas coisas nós vamos precisar nos adaptar, né, para poder viver tranquilamente, porque também é muito ruim você ficar o tempo todo alimentando um estresse que às vezes te atrapalha, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje são as características do autismo, falar sobre o que é, de uma forma muito clara, muito aberta. Por isso que eu realmente, né, gostaria que vocês colocassem as suas experiências e as suas dúvidas. A gente pensou nesse assunto porque é algo que faz muito parte do meu dia a dia, desde, né, da minha experiência lá no Brasil e principalmente aqui no Japão, mas que também eu percebo que ainda é muito obscuro em alguns momentos. E as pessoas, elas acabam tendo ainda uma ideia muito negativa. Claro, é complicado você receber um diagnóstico de autismo do seu filho, de alguém da família, sem dúvida nenhuma. Eu entendo essa angústia, eu entendo esse abalo que realmente, né, como a senhora Norma está falando, ela afeta a família inteira, e isso é muito verdade, né? Então, mas uma coisa que eu sempre digo para as famílias que me procuram, né, eu tenho contato direto com essas famílias, é que, ok, o diagnóstico não é legal, a gente pensa realmente somente em coisas negativas, mas nós precisamos, depois de conseguir digerir essa informação, esse diagnóstico, de conseguir trabalhar com essa informação, com essa situação, com essa realidade, de pensar nas possibilidades, porque independente, né, do grau, existem possibilidades de aprendizado, de desenvolvimento, porém num tempo diferente, né? Então, como que é mais ou menos a história, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, do autismo. Então, até antes de 2013, o autismo, ele era diagnosticado, né? E ele ficava dentro de uma classificação que era chamada de TID, transtornos invasivos do desenvolvimento. O que isso significava? A criança tinha um desenvolvimento em alguns aspectos que era considerado normal ou dentro do padrão esperado, mas outras habilidades ela não desenvolvia. Então existia algo em desequilíbrio nesse desenvolvimento. E aí existiam várias classificações. Então nós tínhamos o transtorno autista, nós tínhamos o Asperger, que vocês podem ouvir falar de Asperger também, o transtorno disruptivo da infância, do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento. Então eles eram, cada um tinha a sua classificação. A partir de 2013 existe um manual que é chamado de DSM. Depois eu vou colocar na minha página pessoal o link, né, algumas referências a respeito disso, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais. Então é um manual que traz informações e critérios de diagnóstico para determinadas doenças, para determinados transtornos. E o transtorno autista está dentro, né, está classificado nesse manual. E a partir de 2013, na nova versão, então eles pegaram esses transtornos que estavam todos separados e colocaram dentro de um pacote chamado TEA, Transtorno do Espectro Autista. Isso é uma sigla bastante comum, para quem tem algum autista na família, ou para quem trabalha com isso, ou para quem estuda, então a gente vê sempre falando sobre o TEA, que é esse transtorno, esse grupo de transtornos chamado de transtorno do espectro autista. Espectro porque ele abrange uma série, é como se fosse um guarda-chuva, né? Então ali embaixo tem uma série de informações, de sintomas que
às vezes assim, fazem parte de vários transtornos, e por conta disso é um espectro grande, né? Mas que cada transtorno ele tem a sua particularidade. Então, algumas coisas são comuns a todos eles, mas outras são específicas de cada um, ok? Bom, então a partir disso, né, o TEA ele engloba o transtorno autista, a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo, né, da infância, e o transtorno generalizado do desenvolvimento, ou transtorno do atraso global do desenvolvimento não especificado. Isso são termos técnicos, né? Eu só tô passando para vocês realmente a respeito, né, nível de conhecimento, para que vocês possam, se algum dia ouvir e falar, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Então é importante que a gente consiga, assim, que a gente tenha essa informação. Nossa, Juliana, mas eu ouço muito falar que existem, hoje, na verdade, acho que nos últimos meses nós temos visto, quem acompanha, né, assim, as notícias, sobre projetos voltados para o público autista, de uma quantidade grande de estrangeiros diagnosticados com autismo aqui no Japão. Várias pesquisas a respeito deste assunto, né? Na verdade, de acordo com ainda esse manual, né, a estatística é de que 1% da população mundial seja autista. E isso representa aproximadamente 70 milhões de pessoas, né? A prevalência ela é maior em meninos do que em meninas. Na maior parte das pesquisas isso aparece. E ainda não existe um consenso a respeito da causa do autismo. Ele é um transtorno, né, do desenvolvimento neurológico que acontece, né, antes, durante ou logo após o nascimento. É quando ele se estabelece, né, e muitas pessoas acabam, assim, questionando, né? Nossa, mas é a partir de como? Será que foi alguma coisa que eu fiz, né, durante a gestação? Então, ainda não existe realmente uma única informação a respeito de por que ele acontece. Porém, uma vez que o autismo ele se estabelece, né, naquele indivíduo, ela é uma condição permanente. Então, nós não temos cura para o autismo. O autismo, ele é como eu disse, então, é uma condição permanente. A pessoa autista, ela vai desenvolver alguns sintomas, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. Mas os dois grandes eixos, né, as duas grandes polos de habilidades que não se desenvolvem dentro ou que se apresentam e que a gente começa a pensar nessa possibilidade de autismo, a parte de comunicação social e a parte de comportamentos repetitivos e restritos. Então, esses são os dois grandes grupos de habilidades e de desenvolvimento que acontecem de uma forma diferente para o autista, né? Então, a gente vai falar então a respeito de, né, sobre esses sintomas que aparecem, sobre como é que eu consigo identificar a questão do autismo. Bem, o autismo, ele pode ou não estar associado a alguns fatores, como, por exemplo, deficiência intelectual. Isso significa que o QI, né, e a possibilidade, a capacidade de aprender, de organizar as ideias, ela é baixa em algumas pessoas que têm, né, o autismo. Então, por conta disso, é uma pessoa que vai precisar de um suporte e de atividades escolares ou instrução acadêmica diferenciada. Ela vai precisar de uma adaptação daquelas atividades, porque
qual que é a questão principal do autismo? A percepção do mundo para o autista é diferente. Então, as pessoas que não são autistas olham uma coisa e tem uma imagem na cabeça, a gente consegue estabelecer um significado para aquilo. Então, eu vejo uma maçã, eu sei que é algo vermelho ou verde, existem os dois tipos, né? Que é um alimento, que esse alimento é classificado como fruta, que serve para comer, né? Pode ser que o autista, quando ele veja a maçã, ele tenha uma percepção diferente do que a maçã. Então, ele pode chutar a maçã, ele pode esconder a maçã, ele pode tentar plantar uma maçã inteira, não só a semente. Então, o mundo para o autista, ele é particular. Mesmo duas pessoas que tenham o mesmo transtorno, que sejam autistas, eles têm diferença de que forma que o transtorno atua no cérebro da pessoa. Então, nem sempre a gente consegue ter, por isso dentro do espectro, né? Porque são inúmeras possibilidades de como o transtorno vai impactar na vida daquela pessoa. Então, como eu disse, tem os dois grandes eixos, mas cada um vai apresentar os sintomas de uma forma diferente. Outra questão que é importante a gente colocar é que algumas vezes os autistas eles têm um comprometimento na coordenação motora. Então, seja porque eles acabam tendo uma dificuldade ou um atraso no desenvolvimento do próprio tônus muscular. Quando a gente fala sobre a questão de conseguir pegar as coisas, né, de conseguir ter uma consciência corporal, como eles se comunicam com o próprio corpo, né, na questão da coordenação dos movimentos, e movimentos simples como andar, movimentos como o pegar, né, como o apontar. Então eles acabam às vezes tendo essa dificuldade, né, ou pode ser que não seja uma dificuldade, mas acaba apresentando esse comportamento de uma forma diferente do que se espera, né. Podem ter questões relacionadas à atenção e à hiperatividade. Não necessariamente todo autista é hiperativo, nem desatento. Mas, como eu disse, a percepção de mundo dele é diferente. Então, a relação que ele estabelece com as coisas é diferente também, né? E por conta disso, às vezes eles são vistos como hiperativos, mas na verdade é porque o transtorno causa um desequilíbrio motor e neurológico e uma agitação psicomotora, né, ou seja, do corpo todo. Ele às vezes não consegue ter esse controle dos próprios movimentos, e por conta disso eles acabam sendo vistos como hiperativos, mas não necessariamente que o sejam, ok? Podem ter alguma questão relacionada a problemas de aprendizagem, e isso na maioria dos casos, porque essa questão sensorial para o autista, então, né, paladar, olfato, audição, visão e tato, é diferente. Então, eles podem ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Então, vamos supor, para uma pessoa que não é autista, quando você joga um feixe de luz, isso é incômodo. Às vezes, para o autista, não. Assim como, às vezes, uma música muito suave, que é percebida como suave para a maioria das pessoas, para o autista é algo extremamente incômodo, né? E o incômodo, assim, no nível de gerar dor física para eles. Por isso o desafio de falar sobre o autismo, por isso o desafio de comentar sobre isso, de esclarecer sobre isso, porque para as famílias, né, com autista, é realmente um desafio muito grande. Todo dia tem algo para se aprender,
todo dia é uma adaptação diferente de quem está sendo o cuidador, né? Para o autista, o mais interessante, por conta da própria forma como o cérebro funciona, é que existe uma rotina estabelecida e fixa, né? Como eu disse, então, os comportamentos repetitivos e os interesses restritos, eles começam a se interessar por determinado assunto, como, por exemplo, dinossauros, coisas que não são muito comuns, né? Ok, toda criança gosta de dinossauro, mas os autistas gostam bastante, né? Então eles começam a desenvolver esse interesse e é sempre mais e mais e mais, e é somente naquele assunto, somente a respeito daquela informação. E eles viram experts, né, nisso, justamente porque é algo que é fixo. A história dos dinossauros não vai mudar. Não é dinâmico. Tem muita informação, mas não muda, né? Uma vez que eles estão extintos, não vai mudar o que já aconteceu, né? Então, por conta disso, eles têm essa tendência a gostar de assuntos não tão comuns, né? Mas né, não tão comuns, mas assim, que acabam sendo, eu vejo que essa questão dos dinossauros e de algumas outras coisas são coisas que eu percebo bastante, como nas crianças que eu atendo, né, com as famílias com quem eu tenho contato. Mas desculpa, acho que eu me perdi, né, eu tava falando dos sintomas, de repente falei sobre a questão dos comportamentos repetitivos. Então vamos voltar. Hiperatividade, a questão de aprendizagem, então tem a questão da dislexia, que pode acontecer também, né, como a gente chama de comorbidade. Então existe o autismo como principal e de repente acabam acontecendo outros transtornos que caminham junto com o autismo, ok? Podem ter dificuldade para sono, né, na qualidade de sono, acaba sendo ou um sono muito agitado ou um sono que não é reparador. Geralmente tem uma questão de alimentação bastante seletiva, seja por conta, como eu falei, eles têm uma sensibilidade, uma questão sensorial diferenciada. Então eles às vezes não gostam da textura, às vezes não gostam do sabor, às vezes não gostam do cheiro, né? Então, por conta disso, eles acabam selecionando, né, o que eles gostam de comer ou o que eles comem, né? Às vezes, e como eu falei, aí volta na questão do comportamento repetitivo ou no interesse restrito. Então, eu só como arroz, feijão e frango, e aí é isso, e o dia que você faz alguma coisa diferente, já não come, né? Então, eles têm uma questão alimentar bastante complicada em alguns casos. E na adolescência, né, além dessa gama grande de transtornos que podem aparecer, eles podem desenvolver depressão e ansiedade. Justamente porque na adolescência, independente, né, da questão da idade mental, o físico vai se desenvolvendo, né? Então, quando eles entram na puberdade, aquele boom de hormônios acontece também. E aí, às vezes, gera essa agitação, porque, como eu disse, eles têm uma questão, né, de consciência corporal diferenciada. Então, não consegue lidar, né, muito bem com todas essas alterações que a adolescência traz, físicas, né, de se reconhecer. Então, às vezes, né, tem uma questão de se perceber ainda muito infantilizado, e aí as mudanças físicas estão acontecendo, né, como o crescimento dos pelos, o crescimento, né, o desenvolvimento dos órgãos masculino e feminino. Então, tudo isso acaba gerando essa ansiedade pela falta de compreensão de, nossa, o que está acontecendo, né? Mas é importante realmente sempre observar, né, quais são os comportamentos que começam, se existe uma mudança de comportamento. Então, é uma criança que teoricamente era mais tranquila e depois que entrou para a puberdade, então se mostra mais agitada, mais ansiosa, mais tristonha. Então, isso é importante observar.
ok? Então esse seria, de uma forma mais global, as principais comorbidades, né, que podem ocorrer dentro do autismo. Mas aí alguém pode me perguntar, nossa, Juliana, mas como é que eu sei? Como é que eu começo a pensar a respeito, né, se meu filho ou se meu sobrinho, algum conhecido é autista? Bom, o diagnóstico de autista ele é feito de uma forma, a gente chama de diagnóstico diferencial, que é a partir da observação direta do comportamento da criança. Isso eu tô falando da orientação, né, como eu disse, do Brasil, como é feito no Brasil. Então a gente faz a observação direta do comportamento da criança, dependendo da idade, aplica algumas escalas, alguns testes para fazer uma verificação e faz uma entrevista muito detalhada com os pais para verificar a rotina dessa criança e os comportamentos dela dentro de casa. A priori, a criança, a partir dos 18 meses, né, 1 ano e meio, ela já pode ser identificada, já pode ser diagnosticada, né, com autismo, porque todos os sintomas principais, eles estão presentes até antes dos 3 anos de vida, né? Então, qual é o principal? A criança não fala. Então, tá ali com 9, 10 meses, começa o balbucio, né, blá, 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 tudo enrolado, e aí completa 1 ano, isso para, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e não retorna, né? Então, a criança, ela tem uma questão de não estabelecer um contato visual, ela não olha quando o chamam, então... E ela começa a apresentar a questão da utilização diferenciada de objetos comuns. Então, ela é uma criança que às vezes não aponta, porque quando a criança quer alguma coisa e não é autista, ela não sabe falar, mas ela sabe o que ela quer. Ela estabelece essa compreensão, essa consciência. Eu quero aquilo. Então, ela pega na sua mãozinha, ela te leva até o lugar e ela aponta, né? Espontaneamente. Então, a criança autista geralmente não faz isso. E ela começa com alguns comportamentos que não são, que a gente chama de estereotipias, né? E comportamentos atípicos, ou seja, você olha e fala, nossa, tá esquisito a forma como ela tá brincando com aquele brinquedo. Então, gostam muito de empilhar, gostam muito de classificar, então vão separando as pecinhas, ou ficam muito tempo brincando de uma mesma forma com uma mesma coisa. Então você dá um bloquinho e ela joga o bloquinho, e ela joga uma vez, 2, 3, 4, e ela passa 1 hora fazendo isso. Ela pode gostar muito do bloquinho, mas teoricamente ou naturalmente ela ia cansar e ela ia fazer de outra forma, ela ia procurar outro brinquedo, ela ia tentar fazer de alguma outra forma, mas é sempre o mesmo movimento. Pega e joga, pega e joga, pega e joga, pega e joga, pega e joga o tempo todo, né? E toda vez que você oferece, ela repete o mesmo comportamento. Essa questão do contato visual é principalmente um dos momentos mais marcantes que isso pode acontecer é durante a amamentação ou alimentação da criança, né? Nem todas as crianças são amamentadas até 18 meses, mas esse momento é um momento de muita intimidade entre a mãe e o bebê, né? Então a mãe tá ali observando, conversando com o bebê, fazendo gracinha, e essa criança, ela não olha para a mãe, né? Mesmo quando chamam, ela pode estar perto, ela está longe, então ela não responde, né? Isso é o clássico, né? O que a gente mais percebe, o que a gente mais recebe de informação a respeito de como é que esses pais começaram a pensar na possibilidade de ter um filho autista, ou alguém de olhar para aquela criança, né? Alguém que convive ali com a família, um tio, um amigo, um parente, que olha e percebe que alguma coisa tá diferente, né? E que a gente começa a pensar então nessa possibilidade de autismo. Então, como eu disse,
até os 3 anos, né, a maioria dos sintomas já começa a aparecer. E só que é muito difícil, porque às vezes a gente pensa, a criança ela é um pouco mais quieta, a criança ela estranhou, né? Então, por isso que é importante, a gente, né, pensou com bastante carinho nesse tema para levar essa informação. Não quero deixar, né, os pais assustados, não é para ficar, né, assim, neurótico pensando em, nossa, será que é? Não, muito calma. Mas é importante sim observar, porque os sinais aparecem, eles estão ali, né? E por que é importante observar e tentar buscar ajuda o mais rápido possível? Porque independente do grau de comprometimento, do grau do autismo, a intervenção precoce, a estimulação precoce, ela é o mais adequado. Ela é fundamental para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento da pessoa como, né, de uma forma geral, porque, como eu disse, é uma condição permanente. Então, a criança autista vai ser um adulto autista. E quanto mais cedo ela for estimulada para desenvolver essas habilidades de comunicação, de socialização, de autonomia, de consciência e de compreensão, melhor para a vida dela. Volto a dizer que eu sei e eu entendo a angústia da família quando recebe esse diagnóstico, mas como eu sempre digo para os papais e mamães com quem eu lido, vamos pensar no que é possível, porque sempre é possível. A gente tem que trabalhar a nossa expectativa de que eu gostaria que fosse agora. Às vezes não vai acontecer agora, mas talvez um dia aconteça, né? Então é nesse sentido, né, que eu quis trazer realmente esse assunto, que é bastante polêmico, pelo que eu percebo, pela fala das pessoas, é bastante delicado, porque, como foi dito no começo, envolve a família inteira, né? Mas também é necessário falar, porque é importante que essa informação chegue, é importante que ela seja multiplicada, justamente para que as pessoas possam ter um norte. Então, olha, tá acontecendo tal coisa, vou procurar informação, né? Vou saber com quem que eu posso falar, aonde eu posso pesquisar, né? Leva para o médico, faz uma avaliação. Então, isso é bastante importante, né? A gente ter essa sensibilidade de perceber, né, que talvez algo esteja acontecendo. Porque para a criança, né, o melhor é que ela realmente seja estimulada o quanto antes, ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho nas perguntas, só um minutinho, vamos lá. Vamos lá. Oi, Massal. Você disse que seu filho tem um autismo, então, tipo C. Como eu disse, existem vários níveis, né? Do mais leve, moderado e o grave. O que isso diferencia? A quantidade de estímulo e de suporte que a pessoa vai precisar. Um autista leve, quando é bem baixo, ele teoricamente tem uma vida normal, né? Ele consegue desenvolver as habilidades, e quanto, obviamente, né, mais alto o grau, então maior o suporte que a pessoa vai precisar, né? E aí para atividades não só escolares, mas também para porque a gente chama de AVDs, né? Que são as atividades da vida diária. Então, tomar banho, se alimentar, cuidar das suas próprias coisas, organizar, né, os seus pertences, coisas básicas, e que em alguns momentos é necessário, né, um suporte, um acompanhamento mais próximo, né, para as pessoas que têm o nível mais grave, o grau mais severo, né? E você está falando que ultimamente ele anda nervoso, né, e que apresenta talvez um comportamento de birra ou de chateação quando ele é contrariado. Bom, o sentimento, essa questão
da birra ou do comportamento, né, de ficar um pouco agitado, um pouco nervoso quando ele é contrariado, ele é natural de qualquer criança, mas é importante perceber em que momento que isso acontece, e realmente, assim, o quanto de tempo isso dura, se depois ele consegue ter uma tolerância maior, se ele consegue ser flexível ou não, né, pra gente conseguir ajustar. Mas fala pra mim qual é a idade do seu filho, por favor, né, pra eu conseguir ter um pouco mais de ideia sobre, né, o que talvez possa estar acontecendo, tá bom? E a Areta tá falando a respeito... Peraí, deixa eu clicar aqui na pergunta dela. Você é pedagoga, né? Tá, só um minutinho. Sobre educação especial. Bom, como eu disse, é bastante importante que o autista ele tenha uma adaptação curricular, né? De acordo com a lei de inclusão no Brasil. Então, ele, dependendo, obviamente, né, do comprometimento, ele pode... todos podem frequentar o ensino regular. O que é importante a gente perceber? Qual é a capacidade dessa criança, né? Então, se ele tem uma limitação que é muito grave, pensar em o que é importante para ele naquele momento. Né? É importante para ele fazer uma equação? Talvez não. É importante para ele conseguir se manter um pouco concentrado? É importante para ele conseguir fazer um amiguinho? Então a gente vai estimular dentro das nossas possibilidades de atuação, porque obviamente que dentro de uma sala de aula tem todo um cenário diferenciado, tem a necessidade de às vezes mais 20 ou 30 crianças. Então eu entendo o desafio também que é para o profissional da educação, para o professor ou para o educador, lidar com essa questão de ter, né, um autista dentro de sala de aula, por conta de toda os sintomas, né, as características do próprio transtorno. Então, em alguns momentos, sim, eles podem apresentar um descontrole emocional, eles podem se tornar agressivos, mas porque alguma coisa aconteceu e talvez o adulto, né, o professor ali em sala não conseguiu perceber que aquela situação era algo que fosse gerar um desconforto, né, na criança. E por conta disso, ela reage de uma forma diferente, né, uma forma complicada. Então... né, no caso da escola, a gente tem um outro desafio, né, para lidar realmente com essa questão. Mas se você, né, atua em sala de aula, então a minha orientação, né, é que você realmente consiga consiga, né, ter de correr atrás do conhecimento, né, para conseguir ajudar. E com relação ao seu filho... Ok. Qual que é a idade do seu filho, Areta? Fala para mim, para eu também poder, né, te orientar de uma forma melhor. Bom, o Massal então tá dizendo que o filhinho dele tem 4 anos. Então, né, 4 anos é uma idade que entre 3 até 5 anos a birra ela acontece bastante, né? É importante estabelecer os limites, mesmo que ele, independente de ter ou não um transtorno, os limites eles são necessários. As regras elas são necessárias, até porque nós vivemos numa sociedade que é estabelecida por regras. Então é importante que você converse, né, com ele de uma forma muito clara, porque para o autista às vezes é difícil e complicado lidar com metáforas ou com indiretas, com frases ambíguas, de duplo sentido. Então o mais indicado é que você faça uma orientação direta para ele. Não pode. Agora não.
né? E conversar depois, quando ele se acalmar, sobre os motivos, né? Pode ser que ele não tenha uma compreensão naquele momento, mas as regras, elas são importantes de vocês tentarem de alguma forma fazer com que ele compreenda, né? Que não vai ser tudo do jeito que ele quer a todo momento. É claro que existe também, né, um movimento dos próprios pais e dos familiares de tentar não causar nenhum desconforto para a criança, seja, né, ela diagnosticada com qualquer tipo de transtorno, para evitar que ela se estresse, que ela se aborreça. Mas dentro do processo educacional é importante a gente ter tentar buscar esse equilíbrio, né, entre ser um pouco rigoroso na parte de estabelecimento de regras, que para a criança vai ser importante para a vida toda dela, mas ao mesmo tempo fazer de um jeito que a criança consiga compreender, que aquilo faça sentido para ela, né? Então, por isso que é importante que a família realmente ela tenha um apoio profissional para receber esse tipo de instrução e de orientação de como lidar. É claro que ela pode buscar em várias fontes, pode buscar na internet, pode buscar através de livros ou de contato com outros pais que também tenham filhos autistas, mas como eu disse, cada pessoa vai apresentar de uma forma muito particular. Então, algumas dicas podem ajudar, outras não, né? Mas você conhece o seu filho melhor do que ninguém, então é aos poucos que a gente vai junto com a criança descobrindo e proporcionando experiências para que ela também descubra o mundo, para que ela também consiga perceber as suas próprias possibilidades, né? Como eu falei, eu vou deixar o endereço da minha página depois fixada, né, na live, e se depois alguém quiser, né, inbox, mandar uma mensagem para ter uma outra orientação, eu tô à disposição, tá? Fiquem bastante à vontade. Voltando da Kemi, ela disse que o filhinho dela tem 2 anos e 10 meses. Então, a Kemi, às vezes, ele pode ter uma questão do desenvolvimento na fala, né? Então, não dá pra, como eu disse, assim, não tem como fazer um diagnóstico aqui falando a respeito, assim, com poucas informações. O diagnóstico diferencial, ele realmente é o mais indicado, né? Então, só que sem a entrevista, todas as informações a respeito da vida da criança, é difícil eu te dar, né, alguma resposta mais precisa a respeito disso. Ele pode ter essa questão da agitação, mas, né, perceba que toda criança tem muita energia. Então, hoje, o que eu vejo é que as crianças, pelo fato delas terem um espaço mais restrito, seja dentro de casa, ou, né, porque as crianças já não brincam mais tanto na rua, tem a vida dos pais é muito corrida, então, geralmente, a criança está dentro de ambientes fechados. E aí quando sai para um ambiente grande, por exemplo, um parque, e aí a criança não para, né? Quando ela tem espaço para gastar essa energia. Então, por isso que eu digo, né? Não é para ficar neurótico. Toda criança tem muita energia. E em algum momento ela vai ter que gastar essa energia, né? Então, isso é importante a gente perceber. E a questão do desenvolvimento da fala, então, é acompanhar, né, levar às vezes para uma avaliação fonoaudiológica, né, com uma fono, verificar com o pediatra, né, a questão do desenvolvimento, para perceber se às vezes não é um atraso, se às vezes não é alguma outra dificuldade, mas que não necessariamente pode ser um autismo. Não estou dizendo que não pode ser, mas, né, não dá pra gente realmente identificar com essas informações. Então é importante, se você realmente está com uma dúvida, né, ou com essa angústia, então é importante procurar ajuda, né, para poder esclarecer. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Márcia também falou sobre
a questão do filho dela de 12 anos, né? Então tem uma dificuldade aí de aprendizagem muito presente, né? Dentro de como ele desenvolveu o autismo, né? Então, como eu disse, existe essa possibilidade que é basicamente compartilhada, né, com todos os autistas por conta de como o cérebro deles funciona. Então, a questão da forma como a escola ela prepara, né, independente da didática do professor, mas o formato mesmo, né, educacional, pode não ser o mais apropriado para o autista. Então, aquilo para ele não faz muito sentido, né? Então é importante, sim, realmente, como eu disse, né, em algum momento, ter essa adaptação das atividades, pensando nas possibilidades daquela criança, pensando no que faz sentido para ela, tentando perceber a forma como ela vê o mundo e ela assim internaliza o conhecimento, né? Como é que ela pensa, o que é importante para ela. E isso a gente só vai conseguir realmente estando próximo, né, observando, tentando estabelecer um vínculo positivo de confiança, né, como eu falei, assim, os eixos são os comportamentos repetitivos e a comunicação social, que envolve as habilidades sociais. Então eles têm uma questão de contato físico, não todos, mas a maioria, que para eles é bastante complicado. Então não são crianças que gostam de ser tocadas, não são pessoas, né, do abraço, do contato, porque isso para eles gera uma angústia. Então não é que a criança, nossa, olha aquela criança, né, não abraça, mas que para ela aquilo é ruim. Então é importante perceber isso. Às vezes, né, enquanto pais, a gente acaba falando, não, vai lá e dá um abraço no vovô, na vovó, no tio, né, e para a criança às vezes isso é algo ruim. Então é importante a gente respeitar também, né? A gente perceber que espera, né? Dá o tempo da criança se habituar, dá o tempo dela perceber. Geralmente eles demonstram uma grande ansiedade para coisas novas, né? Então eles estão sempre naquela mesma rotina e de repente acontece um imprevisto. Para eles demora um pouco mais para eles perceberem, para eles conseguirem lidar com aquilo, para eles se adaptarem a essa situação. Então, quando acontece alguma mudança, vamos mudar de casa. Então, para eles é um pouquinho complicado, né? Às vezes eles podem apresentar assim uma agressividade ou uma agitação maior, porque o novo, o desconhecido gera essa angústia. Naturalmente já todo mundo sente, né? Quando vai fazer uma mudança, quando vai fazer uma viagem, quando vai fazer, né, assim, quando vai começar um emprego novo, ou quando vai começar numa nova escola. Para o autista isso é um pouco mais amplo, né? Um pouco mais forte, né? Essa angústia que ele sente por conta dessa situação, ok? Então... né, o Masao ele diz, né, dessa questão da birra, de se jogar no chão, de chorar e tudo mais. Então, como eu disse, a maioria das crianças apresenta esse comportamento de birra. Então, é importante reconhecer isso quando acontece, pontuar para a criança que o que ela está fazendo não é bom, de que vocês estão tristes com o comportamento dela, mas tentar perceber também se isso é algo que ela tem controle, que ela está fazendo de uma forma proposital ou não, né? Para também a questão da repreensão, né? Do chamar atenção, de estabelecer essa regra, ela também fazer sentido para a criança, né? É que na hora acontece tudo muito rápido, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de lidar, mas aos poucos, né, a gente vai também aprendendo a lidar com essa criança. Nenhuma criança vem com manual, né? Todos, na verdade, ninguém, né? E a gente acaba se surpreendendo realmente com algumas situações, alguns comportamentos, mas aos poucos a gente também, dentro, né, desse processo de aprendizado, de ser, do ser pai, né, de educar, então a gente também vai percebendo e vai conseguindo
achar uma maneira, né, de ajudar, né, de estar ali presente, de suprir as necessidades, porque não é porque o autista às vezes tem uma dificuldade de abraço que ele não precisa do afeto, né? Todo mundo precisa. Então, de achar uma maneira de isso acontecer. Depois na página eu também vou deixar algumas indicações de alguns filmes, né, que falam sobre a questão do autismo, que tratam dessa relação, principalmente dentro da família, que eu acho que pode ajudar um pouquinho, né, a também minimizar, né, diminuir essa angústia da família sobre como lidar, né. Eu sei, como eu disse, que é um grande desafio, mas ele é vencido todos os dias, né, inclusive pelo autista. Né, o autista também vence vários desafios nas possibilidades que ele tem, né, que ele também às vezes não sabe, mas que a partir do momento que existe, né, esse trabalho em conjunto de família, escola, terapias, que podem ser várias, pode ser com fono, com psicopedagoga, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com físio, com educador, com várias áreas juntas, a gente pode realmente fazer um trabalho, e a partir do momento que a gente conversa todo mundo a mesma língua, a gente possibilita, né, que essa criança cresça, que ela se desenvolva, que ela apresente várias possibilidades, que ela nos surpreenda com as capacidades que ela tem, né? Então, eu acho que o maior recado que eu quero deixar para vocês com relação ao autismo acreditem. Acreditem que aquela criança vai se desenvolver. Acreditem que é possível, que as possibilidades estão ali. Às vezes a gente só vai ter um pouquinho mais de trabalho para procurar e para encontrar, né? Mas que elas estão ali, né? Eu garanto que elas estão. Então, eu sei, né, que é difícil, que, como eu disse, é um assunto delicado de se falar, mas que a nossa, né, intenção de tratar sobre esse assunto é de levar essa informação de o que é o autismo, né? Claro que eu falei de uma forma muito simples, existem vários comportamentos, várias outras questões. Então, como eu disse, as estereotipias, né, como o balançar, alguns sons, o movimento das mãos, que a gente chama de flapping. Então, eles estão presentes em alguns autistas, como eu disse, não em todos, mas que às vezes o próprio balançar, ele é uma manifestação de alegria, uma manifestação de que se está feliz, e que em alguns momentos a pessoa fica um pouco sem saber como lidar, porque isso chama atenção. A gente tem, né, uma sociedade que ela ainda é muito preconceituosa. Então, para a família eu sei que é muita coisa para lidar, né? Mas a partir do momento que se tem esse diagnóstico, o mais importante então é realmente buscar ajuda, é realmente criar um time para ajudar essa criança a se desenvolver, para ajudar a família a lidar com isso, e que dentro, né, do trabalho do psicólogo a gente tem esse papel, a gente tem essa função de minimizar esse sofrimento emocional para todo mundo que está ali lidando com essa situação, né, com essa realidade do autismo. Mas e uma outra coisa é que, por mais difícil que seja para a família admitir, né, para a criança, né, ou para a pessoa, porque talvez às vezes a pessoa passou a vida inteira sofrendo uma série de coisas, não sabia o que era e tem um diagnóstico depois de adulto. Mas lidar com essa realidade, no primeiro momento eu sei que é muito difícil, mas é o que vai auxiliar o autista a realmente estabelecer uma relação mais saudável com todos que estão ao seu redor, né? Porque eu estou olhando para a pessoa, né? Então eu olho para a pessoa do mesmo jeito que no meu trabalho eu olho para a criança e falo: ok, vamos lá, criança, o que você tem para me dar, né? E a gente explorar isso juntos. Mas eu só consigo fazer isso porque eu sei sim que existe um diagnóstico, eu sei sim que existe algumas limitações,
mas eu também sei que existem as possibilidades, que são infinitas, né? Uma vez que nós somos um universo muito complexo, cada um de nós, né? E o autista não deixa de ser isso, muito pelo contrário, né? Em alguns momentos eles, felizmente, continuam me surpreendendo, né, dentro do meu trabalho. Então, era aí, de uma forma muito simplificada, né? Se a gente fosse falar sobre cada sintoma de uma forma muito detalhada, né? Essa live ia durar o dia todo. Mas é de começar a pensar a respeito, né, do autismo como uma condição que a gente precisa aprender a trabalhar, a gente precisa aprender a lidar. Eu digo a gente porque todas as esferas, né, a saúde precisa, a educação precisa, a família precisa, né, os profissionais, terapeutas precisam que a gente consiga realmente se apropriar desse conhecimento para ajudar, né, essas pessoas, né, que independente do grau, precisam desse acompanhamento. Então, novamente eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês que dedicaram esse tempo para poder ouvir um pouquinho sobre o autismo, a participação das pessoas que comentaram, agradeço demais. Como eu falei, me coloco à disposição se posteriormente alguém tiver alguma dúvida, né? E peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês divulguem essa informação, que vocês façam a sugestão de novos temas. Essas lives, né, estão acontecendo a cada 2 semanas. Então, eu acredito que no dia 7 de setembro, acho que é 7 de setembro, que eu vou fazer a próxima live, né? Então, se vocês tiverem realmente algum tema, eu já tenho uma ideia do que falar, mas se surgir algo novo, né, porque essa participação de vocês para mim é muito importante. Sem vocês aqui não faz sentido eu estar aqui também, né? Então, novamente agradeço muito pela participação, pela oportunidade, né? O pessoal do Portal Me sempre ali, né, comigo para poder me ajudar a fazer essas, né, que essas lives aconteçam, né, um presente que eles oferecem para a comunidade brasileira, realmente buscando, né, que a informação chegue de uma forma tranquila, de uma forma objetiva, né, e acessível para todo mundo. Então, quero desejar um ótimo resto de semana para todos. Para quem está aqui no Japão, boa noite. Para quem está no Brasil, bom dia, né? E que a gente juntos consiga, então, fazer realmente a diferença na vida das pessoas autistas e não autistas, né? E na família e tudo mais. Esse é o meu objetivo, né, com esses vídeos. Então, um grande abraço a todos e nos vemos daqui 2 semanas. Até mais, obrigada.